Olá, boa tarde. Que bom tê-los aqui conosco de novo na nossa TV Platão, esse projeto do Colégio Platão aqui de Maringá, que tem o objetivo de toda semana trazer um tema que gere reflexão, que traga opinião, que traga informações e nos faça pensar. Como eu sempre digo aqui, pensar é muito bom. Hoje, como eu já havia anunciado semana passada, a gente recebe a Gislaine Fusco Duarte. Bem-vinda, Gislaine. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Eu vou passar algumas informações sobre ela para depois ela contar um pouquinho da história. A Gislaine atualmente é coordenadora da Organização de Procura de Órgãos da Macro-Região Noroeste, que pertence à 15ª, não é isso? 15ª Regional de Saúde. E a Gislaine está como coordenadora, porque o nosso tema hoje é a doação de órgãos. E a Gislaine é enfermeira graduada pela UEM, a nossa universidade aqui de Maringá, é pós-graduada em urgência e emergência pela Uningá, e pós-graduada em doação, captação e transplante pelo Centro de Ensino Hospital Albert Einstein, e mestranda em políticas públicas. Muita coisa, hein? Um grande currículo, uma grande formação. A Gislaine, antes de falar de doação e de muitas dúvidas, e enfim, nós temos sobre esse assunto, ela vai contar um pouquinho da história dela, da escolha pela enfermagem, da área da saúde, todo esse caminho. E você já escolheu, quer dizer, não sei se você escolheu quando você se tornou coordenadora, ou se foi, como é que foi acontecendo para chegar até aqui? Acho que a doação de órgãos me escolheu. Eu fazia faculdade, né, e gostava muito, né, de ajudar pessoas, de cuidar, né. Esse foi o motivo da escolha do curso já? Sim, gostava muito de cuidar e no primeiro ano de graduação eu fiquei sabendo do estágio lá na Central de Transplantes, na época, e aí eu fiz estágio durante 3 anos. Me apaixonei, né? Me apaixonei pelo tema, me apaixonei pela possibilidade de salvar vidas, me apaixonei por aquele movimento, né? Porque é um movimento de transformar a morte em vida, né? A dor da família que pede, em esperança para aqueles que estão recebendo um órgão, né? Então, me apaixonei e fiquei lá 3 anos. Depois eu entrei para o estado, né? E trabalhei um tempo numa ambulância, enfim, e retornei. Fui convidada para voltar para entrar na OPA como coordenadora, por conta dessa experiência que eu tive enquanto estagiária. Isso foi em 2011, desde então eu estou na coordenação do serviço. Faz tempo, você tem muitas histórias. Muitas. Como eu falei também semana passada, e a Gislaine ratificou aqui nos bastidores, o nosso tema não é morte, é vida. Lógico, vamos falar de momentos de dor, porque as famílias precisam, né, Gislaine, ter essa decisão, mas vamos falar sobre a nossa decisão enquanto estamos aqui no palco da vida, o que cabe às famílias e principalmente o trabalho dos profissionais. E a Gislaine vai trazer para nós informações muito valiosas de quanto o Paraná, né, Gislaine, se destaca no Brasil em números, no trabalho com a doação com os transplantes, a macro-região noroeste, que é a nossa especificamente. Como é que funcionam esses bastidores? Primeiro vamos falar desses números assim, não de números especificamente, mas Brasil e Paraná. O Paraná se destaca. Sim, o Brasil ele tem proporções continentais, então tem várias diferenças de realidades dentro do Brasil. E a região sul já se destaca por si só. O estado do Paraná ele ficou com números excelentes, os melhores do Brasil, com resultados semelhantes àquilo obtido lá pela Espanha, que é o país que mais tem doação no mundo, o Paraná. E a nossa região de Maringá foi, dentro do estado, a região que teve mais doações comparada com a sua população. Então a gente tem um papel de protagonismo aí. Tem que ser divulgado, que são números, né? Sim. E renova as esperanças. Com certeza. E aí são números, quando você fala de números, são essa taxa de rejeição, né, que a gente estava falando, é isso, de mais famílias concordando, é isso? A gente tem um quantitativo maior de doadores porque a gente identifica mais pacientes em morte encefálica também. Então, para ser um doador de órgãos, né, tem que estar numa condição que é a morte encefálica. Então, é onde o paciente está numa UTI, onde o cérebro dele morre, mas o coração ainda bate por um tempo, por conta dos aparelhos, e nesse espaço de tempo a gente tem ali para pedir autorização da família e retirar os órgãos. Como o estado do Paraná e a nossa região tem uma habilidade muito grande, porque foram feitos muitos treinamentos, a gente acompanha esses processos de verificação de morte encefálica, a gente notifica mais. Então, nós temos no estado do Paraná mais notificações de morte encefálica do que no resto do país. Tem que ser um serviço assim, rápido, né? Muito rápido. Eficaz, porque
Não é uma coisa que assim, a gente resolve depois, né? Não. São horas, dias, assim, como dependendo do caso. São horas. Não dá para ser muito rápido porque a gente precisa de um tempo para observar se o paciente realmente está em morte encefálica. Mas também não depois, pode demorar depois, por exemplo, que sai o diagnóstico, bate o martelo, né? Realmente, é quanto tempo? Nós temos um tempo onde a gente distribui os órgãos, né, para ir para o primeiro da fila. E esse tempo demora um pouquinho porque os médicos são consultados com relação às condições do seu paciente que vai receber o órgão. Então demora um pouco, mas quanto menor esse tempo, melhor é para o receptor. Então a gente tem algumas horas aí para retirada. Mas além do diagnóstico de morte encefálica, nós também temos uma taxa de recusa familiar muito menor do que a do país. Enquanto que no país a gente verifica taxas de 40%, 44% de recusa familiar, na nossa região aqui a gente tem no máximo 25%. Então não são muitas as famílias que recusam. As famílias da nossa região, elas são além de solidárias, né? Também são muito sensibilizadas com relação ao tema. Sim. Mas aí vai ao encontro também que você estava falando do profissional capacitado, não é? Sim. Porque a Gislaine estava falando que além das campanhas, a gente sempre vê muitas, né, em televisão, enfim, na mídia em geral, mas que assim, uma coisa é você se sensibilizar com o tema, nos bastidores, a gente está conversando aqui, eu falo, não, eu quero ser, manifesto, mas na hora, né, Gislaine, dá perda, sobre isso que estamos falando, são as vidas se renovando. Fala então um pouco dessa habilidade técnica, né, você falou assim da certeza da morte encefálica, mas o processo de humanização, quer dizer, lidar com uma família que está vivendo a dor e falar, vamos doar nessa hora tão difícil. É assim, ó, a família, ela deve de ser acolhida dentro do hospital. Então, dentro de cada hospital que tenha UTI, né, unidade de terapia intensiva, pacientes graves, nós temos uma equipe de pessoas especialmente capacitadas para lidar com isso, para estabelecer contato com a família, estabelecer um acolhimento, relação de ajuda, ajudar a família a passar pelo entendimento da morte encefálica, porque a morte encefálica ela não é como a parada cardiorrespiratória, o coração está batendo. Então a família precisa de alguém para explicar para ela a diferença entre a confiança, né? Sim, a confiança e o esclarecimento. Como é o paciente em morte encefálica, como é o paciente em coma, que são coisas totalmente diferentes. Do coma, o paciente pode voltar. Da morte encefálica não tem volta. São coisas distintas. Na morte encefálica são feitos vários testes por diferentes médicos para que comprove que o segundo comprove que o primeiro estava realmente certo. Então, são vários testes que são feitos. Talvez a própria pessoa se recuse, né? Sim. Mas quando tem esclarecimento, isso fica mais fácil. Sim, quando a família ela é esclarecida com relação a como é feito o teste, que o teste é feito de maneira adequada, que é feito dessa mesma maneira no estado, no Brasil todo, inclusive no mundo. A diferença entre o coma e a morte encefálica, como é a doação de órgãos, para quem que vão os órgãos. É um padrão mundial isso, esse procedimento, sei lá. A verificação de morte encefálica tem pequenas diferenças entre um país e outro, mas os reflexos, os testes que são feitos nos pacientes para verificar se realmente ele não está dormindo, são os mesmos. Então não tem dúvidas, o médico não tem dúvida, mas a família tem. Se o médico não conseguir, junto com a sua equipe, passar para a família essa clareza da diferença, a família vai recusar, por mais sensibilizada que ela estiver com relação à doação. Ela é favorável à doação, mas ela precisa ter informações e esclarecimento acerca do diagnóstico e acerca da doação para ela tomar a melhor decisão de maneira esclarecida e com autonomia. E há famílias que às vezes eventualmente não querem doar por outros motivos, que a pessoa até acredita, né, tem os pensamentos da morte encefálica, mas por algum outro motivo, quando a vítima não manifestou. Fica aquela coisa assim, será que ia querer? Tem isso também? Tem, né? Muito. Por isso que é importante falar, porque aí, nessa hora, talvez a família lembrando, sei lá. É muito penoso para uma família fazer essa decisão. Nesse momento de tamanha dor, ainda ter que decidir isso sozinho. Quando a família conhece a decisão daquele que partiu e quando ela está esclarecida por parte dessas equipes que se dedicam a isso, ela doa. É isso que torna essa taxa menor, né? Isso. No entanto, por isso que é muito importante a gente falar sobre a doação em vida, né? Falar para as pessoas, para quem nos rodeia. Não adianta postar no Facebook, não adianta. Tem que falar com quem a gente, com quem está do nosso lado, os nossos pais, os nossos filhos, o esposo, os irmãos, para que eles possam tomar a melhor decisão. São esses os responsáveis. No caso da doação de órgãos não existe burocraticamente, são esses laços
Sim. Por exemplo, a pessoa sendo casada é o marido, são os pais, como é que funciona? Isso tem uma diferença, não? Não tem a diferença. É claro, alguém da família falando? Sim, é claro que a gente sempre, quando é casado, a gente dá uma voz muito maior para o cônjuge pela proximidade. No entanto, não há diferença entre... O que há diferença, assim, parentes até segundo grau conjugal, ou seja, pais, né? Pai e mãe, vô e vó, filhos, netos, irmãos e o cônjuge. É claro que os pais, os filhos e o cônjuge, que são os parentes mais próximos, eles têm um poder de decisão maior que os irmãos. No entanto, se os pais faltarem, por exemplo, são falecidos, não podem ir até o hospital, e os irmãos forem entrevistados e disserem que é a vontade da família, porque a gente opta sempre pelo consenso, eles podem tranquilamente autorizar. Entre a própria família, não sei se acontece, né? Acontece a discórdia, e aí a gente tenta ajudar que a família tome a melhor decisão para o conforto dela. Tem arrependimentos, às vezes, né? Muitos estudos relatam famílias que doaram, que conseguiram encontrar na doação um bálsamo para sua dor, uma tranquilidade, trabalharam melhor o luto através da doação. Isso não é um padrão, não é? Mas eu acredito, devo você ter vivido, porque eu falo que é você encontrar um sentido, não assim como você vê teu ente querido como, sei lá, foi um sacrifício, né? Foi um sacrifício, mas imaginar que a história continua. Sim. E a Gislaine estava fazendo uma observação interessante de vítimas de violência, né, Gislaine? De imaginar o pai, a mãe, enfim, que perde o filho, por exemplo, vítima de violência, e consegue nessa hora exercitar essa empatia, né? Então a gente estava falando que é uma coisa sublime. Sim, a doação de órgãos é um ato de solidariedade extrema, né? De amor ao próximo incomparável. Muitas famílias são pais, enfim, familiares de pessoas que faleceram vítimas de violência e mesmo assim, perdendo para a sociedade esse ente querido, ele mesmo assim doa para a mesma sociedade o órgão porque ele acredita, né, que ele pode salvar vidas, ele consegue encontrar realmente o bem nisso. E a gente comemora. É a história do corrente do bem mesmo, né? Corrente do bem. E a fila do transplante? Assim, de uma maneira lógica, é um assunto, né, complexo, não é tão simples, mas como é que funciona? A pessoa tem um diagnóstico, precisa de um coração, precisa de um órgão, e aí fez toda uma triagem, imagino. Aí cada região tem a sua fila, a sua lista? Aqui no Paraná? Não, no Paraná, a única coisa, o único que tem lista por região é a córnea. Então nós temos uma lista de Maringá, temos uma lista da região de Maringá, uma de Londrina, uma de Cascavel, uma de Curitiba. Os demais órgãos, a lista é estadual. Então, por exemplo, se faleceu um paciente aqui nesse momento, e se tivermos entrevista, a família doou, esses órgãos, os dados desse doador são inseridos em um sistema. Esse sistema ele vai rodar uma lista de pessoas mais compatíveis, independente do plano de saúde, se é particular ou se é SUS. É uma lista única, mas o que vai priorizar é quem é mais compatível e quem estiver mais grave. E daí, dependendo de cada órgão, tem um critério de distribuição. Isso tudo é a legislação que qual que é mais orienta. Procurado, tipo assim, estatisticamente, o que transplanta mais? A córnea transplanta bastante, porque para doar córneas, primeiro que a gente tem bastante problema de visão, né? Segundo que para doar... pessoa que, né, toda pessoa que vai embora consegue doar, né? Mas para doar córneas, não precisa estar em morte encefálica. O óbito de coração parado, um infarto, um acidente na rua, ele pode doar córneas. Então ela é mais frequente do que a morte encefálica. Além do que, quando uma pessoa doa, 2 córneas são retiradas, então 2 pessoas a menos na fila. Então a córnea ela acontece bastante. E o transplante de rim acontece bastante. Por ser um órgão duplo, né? É retirado 2 órgãos, cada doação beneficia as pessoas. Da morte, dependendo se tem parentes que fazem, sim, também. Tem também a doação intervivos e também pelo fato de que o paciente que está aguardando por um rim, ele tem a possibilidade da substituição da função do rim, que é a hemodiálise. Então ele suporta aguardar mais tempo na fila à espera de um órgão por conta da máquina, enquanto que o coração e o fígado não têm esse mecanismo de substituição e os pacientes falecem. Então a fila nunca cresce muito. Entra, transplanta ou falece. Na sua função, por exemplo, eu imagino, né, você sendo enfermeira, agora você está numa função de gestão, né? Você não tem mais essa parte de atendimento, mas você tem esse contato, você, assim, pessoalmente, com esses casos, assim, das famílias, tanto as que doam quanto as que recebem?
Porque elas não se comunicam, né? Não pode a gente mesmo, tem uma né? orientação de que no Brasil todo é um padrão, né? Não se conhece. A última legislação que saiu fala para que a gente mantenha o sigilo da identidade do doador. Então a lei proíbe que a gente... Mas você tem vontade? Muitas pessoas têm, né? Mas infelizmente a gente tem essa situação legal, até para proteção mesmo de quem doou, porque por exemplo, nem todo mundo quer conhecer o outro. Às vezes a família doadora quer receber o receptor, mas o receptor não quer conhecer. Então tem muito isso. Para não causar frustração para nenhuma das partes, a legislação determinou que seria assim. São muitos sentimentos envolvidos, né? Fico pensando, não sei se imaginar, por exemplo, você ver alguém, saber que o coração daquela pessoa que você amava está batendo ali, é simbólico, emblemático, então é uma coisa emocionante, mas como você falou, eu não sei exatamente como é que seria a reação de alguém, né? Sim, cada pessoa tem uma reação, né? E eu tenho contato com algumas famílias que doaram, que vão agradecer. É claro que esse contato é muito mais intenso com as equipes dentro dos hospitais, essas equipes que dedicam as suas carreiras para acolher essas famílias dentro do hospital, e até a elas eu agradeço nesse momento. Mas eu tenho bastante contato com família que doou, que agradece. Já tive contato com família que não doou e se arrependeu, que veio me procurar dizendo que ai, que pena que eu não doei, se eu soubesse disso eu teria doado, né? Por isso que é um aprendizado pra gente, que a gente tem que esclarecer a família, né? Porque munida de informações, a família ela consegue tomar uma melhor decisão. E você acha que hoje, por exemplo, com tantas, eu não acompanho muito na rede social, mas das fake news, ainda há informações desencontradas, como tem da vacina, por exemplo, vamos esquecer os tabus e eventualmente crenças religiosas que podem influenciar e a gente tem que respeitar. Mas, por exemplo, de informação desencontrada, que vai de encontro ao teu esclarecimento, né? Muitas informações desencontradas, muitas reportagens que falam de diagnósticos de morte encefálica, mas quando a gente vai ver não foi feito de acordo com o que está na lei, mas aí sai dizendo, né? Sim, aquele caso já fica lá. Sim, então muitas informações desencontradas. Por isso, sim, que a nossa preocupação muito grande é que as famílias, quando estão passando por esse sofrimento tão intenso, que, claro, elas têm o direito de pesquisar na internet e tudo mais, mas que não seja essa fonte de coleta de informações. Água limpa. Sim, que seja oferecida pela equipe que está trabalhando com isso, porque são equipes que são treinadas para orientar da melhor maneira possível, inclusive para lidar com o não da família. Porque a gente está lá, a gente sempre fala o seguinte: a doação de órgãos ela é um direito, está na lei, é um direito da família enlutada doar o órgão do seu ente querido, não é um dever. Sem insistência. Não é, então de maneira alguma a gente insiste. O que a gente tem que fazer é esclarecer para que ela tome a melhor decisão. É aquela família que vai conviver com aquela doação para o resto da vida dela. Né? A nossa equipe compete esclarecer e ajudá-la a tomar a melhor decisão para ela. O que é melhor para mim nem sempre é melhor para você. Para mim, o melhor é doar. Quando eu falecer, eu quero que doe todos os meus órgãos. Eu também, estiver prestando, pode... Mas não é assim para todos. E algumas mortes também, alguns casos, mesmo que tenha havido a manifestação e a família doente, né, dependendo do tipo de morte, não tem como levar adiante, né? Sim, não é. E em Maricá, por exemplo, hoje eu pensar em hospitais... Só te passar um dado, é 5 vezes mais fácil de você precisar de um órgão do que você se tornar um doador. De tão complexo que é a evolução de uma morte encefálica. E em Maringá hoje, por exemplo, tem os hospitais todos, pode acontecer essa morte encefálica em qualquer hospital de Maringá, é isso? Em qualquer hospital que tenha leito de ventilação mecânica, ou seja, tenha um respirador mecânico, pode acontecer a morte encefálica. E aí, então, mas aí faz parte dessa macro-região e aí eles acontecendo, eles vão acessar essa central de transplante, primeiramente fazer toda essa movimentação com a família e depois que se faz, né? E hoje a fila maior, assim, continua, qual que é? Do órgão que é mais... Os rins. Porque, como eu disse, né, como eles têm a hemodiálise, eles suportam mais tempo aguardando na fila, enquanto os outros, a fila se autolimita, né? O papel do Estado hoje, né, você representando de alguma maneira, é essa rede de apoio, de capacitação e também as campanhas, que compete ao Estado para fomentar, minimizar esse papel. Um dos grandes responsáveis pelos resultados que o Estado do Paraná, o Estado, tem com esses resultados é o governo. Porque estadual. O governo do Estado e a União.
Porque assim, a parceria. A parceria, porque assim, parte do financiamento é da União e parte do financiamento do Estado. E assim, 95% dos transplantes no Brasil é financiado pelo SUS. Apenas 5% é feito por outras fontes, geralmente particular. O plano de saúde não custeia isso. O EDB, quando veio aqui, falou muito de dados positivos do SUS, que às vezes a gente não. E uma das políticas mais bem-sucedidas do SUS é o transplante. Toda doação de órgãos é financiado 100% pelo SUS. Mesmo que o paciente esteja internado pela Unimed, que seja por um plano de saúde, ela vai ser custeado, né, claro, os procedimentos, mas o processo de doação ele é custeado pela retirada do órgão, o transporte pelo SUS. Então, sem o investimento em capacitação, em transporte, porque tem a aeronave do Estado que transporta os nossos órgãos, o helicóptero do SAMU, o aeromédico que transporta os nossos órgãos, sem o investimento em capacitação, o meu investimento, eu fiz uma pós-graduação em São Paulo, tudo custeado pela União. Então, esse investimento bruto, né, em cima dessa área é que faz com que a gente consiga desenvolver esse trabalho tão belo junto a essas famílias. E nós estamos bem, né? Os números têm mostrado, e você é testemunha disso, que, né, nós podemos enfrentar ainda problemas com relação à saúde, mas nesse quesito a gente tem que divulgar mais, né? Porque às vezes há um foco nas coisas negativas. Sim, o paciente transplanta, ele não é curado, né? Ele faz parte do tratamento, ele precisa tomar medicamento pro resto da vida. Né? A cirurgia, os medicamentos que ele tem que tomar pro resto da vida também são oferecidos pelo SUS. Então, assim, tem problemas como tem em todas as áreas, mas realmente o SUS, né, depois da redemocratização, acho que é um grande programa aí para a população mesmo, né, de acesso à população de uma maneira universal, mas no transplante em especial é fundamental assim, para que esse sucesso aconteça. E hoje, por exemplo, em Maringá nós já falamos, né, da Feira de Transplantes, a população, né, pra gente poder, a gente sempre fala assim, poder público e população, toda situação social a gente gosta de trabalhar nesse sentido. Cabe à população fazer o quê? É conversar mais sobre isso, como estamos fazendo aqui, é manifestar, ou de alguma maneira é na hora que vai acontecer que, né, como você disse, que isso tudo vai vir à tona. O que nós podemos fazer para contribuir para que esses números continuem tão Então, nós temos um projeto de parceria de empresa, porque a gente utiliza muito a iniciativa privada para divulgar os nossos temas. Então, temos algumas empresas, inclusive em Maringá, que são os nossos parceiros, eles não ganham nada com isso. Nós temos uma parceria onde, na divulgação do seu produto, ele coloca o símbolo da doação de órgãos. Então, um empresário pode nos procurar para se tornar nosso parceiro para ajudar a divulgação desse trabalho. E a população em si é conversar sobre isso, colocar o assunto morte, que é tão difícil de tratar, né? Nós, latinos, odiamos falar da morte. Se é uma coisa que faz parte da vida, colocar a morte dentro do diálogo, que é um planejamento como qualquer outro, né? A gente planeja tudo na vida. Infelizmente... Quando a gente fala de longevidade ou de terceira idade, enfim, a gente fala, mas tem que chegar no ponto que, né, a gente acaba tendo que falar sobre isso. Então, assim, se você é um doador, fale sobre isso com a sua família, né? A UEM pediu, né, se tiver alunos nos acompanhando, faz uns 2 ou 3 anos, o tema, né, pediu na redação da UEM, que eu achei importante também. E olha que interessante, na época, um dos textos deles, eles tinham que fazer uma carta aberta à família, vai ser publicada nas redes sociais, que é uma coisa que talvez fosse incomum imaginar que eu ia ter que ir para a rede social para falar com a minha família, mas eles tinham que treinar nesse sentido. E aí, nessa carta aberta, eles tinham que manifestar para a família, os familiares, o desejo de ser doador e explicar os motivos. E aí muitos levaram realmente por isso que você falou, dessa continuidade, né, de dar sentido à minha história de alguma maneira, porque a gente continua, né? Nem que ninguém se lembra, a gente continua por aqui. Gislane, olha só, eu separei uma frase, a gente sempre termina com uma frase aqui, eu até falei para ela nos bastidores, que parece um pouco forte, mas eu acho que fecha de alguma maneira essa reflexão. Se você colocar no Google, tem muitas campanhas, né? Tem várias campanhas de mídia, e sempre tem aquelas frases, né? Algumas são clichês, mas enfim. E aí diz o seguinte, você sempre doou o que não lhe servia mais. Faça o mesmo com os seus órgãos. E a imagem dessa campanha simulava os pulmões, só que daí tinha assim, roupa, brinquedo, calçado. E eu fiquei pensando, não é? Essa frase não serve mais, parece fatídica, mas não é?
É isso, né? A gente é como iogurte, não tem nada de validade, alguma coisa assim. Então, que a gente possa continuar, que a gente possa falar sobre isso. E eu penso o seguinte, e um dos aspectos mais positivos da nossa conversa, que infelizmente, nossa, está ficando vermelho o nosso são esses números que você trouxe, essas informações e essa capacitação de vocês, essa humanização, quer dizer, é a competência médica, né, como você falou, mas ligada ao esclarecimento e à humanização. Sim. Porque é preciso que tenha isso. Sim. Né? É isso que faz a diferença nessa hora de dor e de amor. Né? Eu acho que se há alguma coisa que dor e amor caminham lado a lado, é a doação de órgãos nos transplantes. Você está nas redes sociais? Ou tem algum caminho, por exemplo, para adultos? Que eu acho importante a gente deixar algum contato, né, de alguém que tenha. Sim, a gente está numa página da Regional de Saúde, tem uma página do Estado, é www.saude.gov.br, e lá tem algumas informações. Nós temos uma página ali com várias informações. Ficamos na Regional de Saúde, aqui na Avenida Cerro Azul. Nosso telefone é 3261-6250, é nosso ramal direto. Pode entrar em contato conosco. Porque às vezes a pessoa, como você falou, né, vamos pesquisar, vamos informar com as fontes corretas, né, com profissionais da saúde. E o que a gente deixa aqui, né, de mensagem às famílias que eventualmente ainda forem viver essa situação, que possam pensar. A gente jamais vai julgar uma família, né, um familiar que nesse momento prefira não, mas que pense bastante nisso, porque talvez pensar antes, junto ao esclarecimento dos profissionais, ajude a tornar, né, essa história continue. Obrigada, viu, querida? Muito obrigada pelo convite. Tudo sempre muito rápido aqui, mas eu acho não, tenho certeza disso. Foi rápido, mas foi suficiente para as pessoas ficarem tranquilas que estamos em boas mãos nesse sentido. Né? Que bom que o nosso estado está se destacando, o nosso estado e a nossa cidade também. Muito bem. Na semana que vem, na próxima quarta, o nosso convidado é o advogado Leonardo Serra Pacheco, que vai falar sobre crimes digitais, direitos do mundo virtual, que tem, né, muito assunto para a gente conversar sobre isso também. Agradecemos, né, mais uma vez a vinda da Gislane, que gentilmente nos deu tantos esclarecimentos, e passe esse vídeo adiante, porque isso que é importante, que mais pessoas ouçam, reflitam e pensem sobre a doação de órgãos, sobre a vida. Obrigada mais uma vez, a gente se encontra na próxima quarta. Até lá.